Saudações cordiais. Sede bem-vindo a mais uma publicação de nosso canal, denominado Recortes do Tempo. Neste vídeo, empregaremos o português da época retratada nas fotos, para melhor transportar-vos ao espírito e à linguagem daqueles tempos. Hoje, teremos a honra de reviver, por meio de imagens, a cidade de São Paulo, apresentando-as de forma cronológica e restauradas para este vídeo. Porém, antes de iniciarmos, gostaria de solicitar a todos que generosamente deixem suas sugestões para futuros vídeos. Agradeço imensamente. Iniciaremos com uma fotografia datada de cerca de 1899, na qual é possível observar o estágio derradeiro da construção da magnífica Estação da Luz, em São Paulo. Apresentamos, nesta imagem, uma paisagem do Largo de São Bento, no ano de 1908, quando se encontrava próximo ao advento dos bondes tracionados por corrente elétrica. O Vale do Saracura, hoje conhecido como Praça 14 Bis, no bairro do Bexiga, registrado pelas lentes de Vincenzo Pastore, em 1910. Para mim, é uma das mais belas fotografias da antiga São Paulo. Vemos a Rua da Moca no ano de 1916. A presença de paralelepípedos e trilhos evidencia o esforço de urbanização em curso. Os trilhos indicam o uso dos bondes como meio de transporte, uma prática comum na época. Os edifícios à esquerda apresentam janelas em arco e uma arquitetura simples e funcional, embora com modestos toques decorativos. Apresentamos uma fotografia da Rua 15 de Novembro, no centro de São Paulo, datada de 1921. No lado direito, é possível observar a fachada da loja de alfaiataria Volpone, e ao fundo, uma paisagem repleta de pessoas, num dia de grande movimento. Uma extraordinária imagem da Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Penha, datada de 1920, em um dia sereno, bem distinto dos dias agitados que vivemos atualmente. Fotografia da extinta Ponte Anastácio, que cruzava o rio Tietê na zona noroeste de São Paulo, datada de 1921. Um detalhe interessante da imagem é a passagem de um bonde sobre a ponte. Que imagem encantadora! Observamos a igreja de Santa Cecília, com calhambeque circulando pela rua, e pessoas saindo do templo após uma missa. Numa manhã tranquila de 1921. O célebre bonde Camarão. Atravessando a Ponte da Casa Verde, em 1930. Gostaria de ter vivido esse passeio. Fico com a impressão de um lugar sereno, onde a natureza se fazia presente de maneira agradável. Outra fotografia curiosa da Ponte da Casa Verde. Não consigo precisar o que se passava naquele momento, mas vejo uma imensa fila de carros sobre a ponte, com muitas pessoas posando para a foto, todas com semblantes alegres. Eram pessoas valentes, pois a ponte era de madeira, e todos pareciam tranquilos, apesar do grande peso sobre ela. Fato ocorrido em 1938. Uma fotografia datada de meados dos anos 30, na qual podemos observar o início da construção do estádio do Pacaembu. E agora, como surpresa para aqueles que permaneceram até aqui neste vídeo, apresentamos um registro da inauguração do Pacaembu, em 27 de abril de 1940. Na data da inauguração, um grande número de pessoas ficou de fora, assistindo à cerimônia de cima do morro do bairro do Pacaembu. Esta é a cerimônia de inauguração do estádio do Pacaembu, que, na ocasião, possuía uma capacidade para 70 mil espectadores. O primeiro jogo só aconteceria no dia seguinte à cerimônia. Em 28 de abril de 1940, o Pacaembu recebeu o seu primeiro confronto, entre Palmeiras e Curitiba. O primeiro jogador a marcar um gol no Pacaembu foi Zequinha do Curitiba, mas, embora tenha sido o primeiro a balançar a rede, não foi suficiente, pois o Palestra virou o jogo. O placar final foi 6-2 para o Palmeiras. Apresentamos agora uma fotografia do Parque da Água Branca, datada de 1940. O que mais impressiona nessas imagens é a qualidade dos espaços administrados pelo governo naquela época. As escolas, faculdades, institutos de saúde, que refletiam um tipo de atenção e cuidado bem distintos dos dias atuais.
Uma fotografia capturando o Largo do Arouche, no centro de São Paulo, em 1940. Na cena, vemos árvores distribuídas ao longo do espaço sugerindo um ambiente tranquilo e arborizado, enquanto pessoas caminham calmamente ou se reúnem em pequenos grupos, vestindo trajes típicos da época, como ternos e chapéus. Ao fundo, destacam-se palmeiras e edifícios que compõem a paisagem urbana denotando um equilíbrio entre natureza e urbanização. A atmosfera parece tranquila, evocando o cotidiano sereno de um tempo passado. O Parque Xangai desempenhou um papel significativo no entretenimento da cidade de São Paulo durante os anos 40. Este espaço de lazer foi um marco para a diversão da população paulistana, permanecendo em atividade até novembro de 1968, quando encerrou suas operações. Aqui vemos a Rua General Osório nos anos 40. Um período marcado por grande tranquilidade, em que o comércio podia operar serenamente, em contraste com a agitação dos dias atuais. Fotografia de 1941. Nessa época, era comum que as empresas, especialmente nas grandes cidades, adotassem o terno de linho branco como uniforme para seus funcionários. Foi nesse contexto que surgiu a expressão "amanhã é dia de branco", referindo-se ao início da semana de trabalho. A inauguração da primeira escada rolante em São Paulo em 1954. Esse marco simbolizou o avanço tecnológico e a modernização dos espaços urbanos da época, causando grande curiosidade e entusiasmo entre a população. A Padaria do Lar, inaugurada nos anos 1950, foi fundada pela imigrante portuguesa Deolinda, no bairro da Pompeia, em São Paulo. Tornou-se um ponto de referência na região, refletindo a dedicação e o espírito empreendedor dos imigrantes que ajudaram a construir a identidade cultural da cidade. Uma cena encantadora de 1963, na icônica Rua Augusta, onde mulheres exibem seu estilo e elegância, refletindo as tendências de moda da época. Fotografia dos anos 60 da antiga rodovia Caminho do Mar, ou Estrada Velha de Santos. Essa estrada foi fechada para veículos em 1985. A tumultuada Rua José Paulino no Bom Retiro nos anos 60. Com todo o movimento que marcava aquela época, dá a impressão que as pessoas estão esperando o comércio local entrar em atividade. Uma foto da loja Lapa Elegante. Essa loja ficava na Rua 12 de Outubro no bairro da Lapa de São Paulo. Fotografia feita nos anos 60. O pátio de trens da linha Sorocabana, na Barra Funda, em 1972, foto que reflete o ambiente da época. Foto da Praça Princesa Isabel nos anos 70. Tenho a lembrança de passar por aí justamente nessa época, lembro-me bem de ter visto essa guarita com um policial. Ficamos por aqui, deixe seu like e comente sobre o vídeo, compartilhe com seus amigos e redes sociais. E se gosta desse conteúdo, considere se inscrever em nosso canal. Até a próxima, um abraço.